Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quanto tempo levaria para a cidade de Nínive ser destruída? Alternativa A, 40 dias. Alternativa B, 20 dias. Alternativa C, 30 dias. Alternativa D, 50 dias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 40 dias. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas capítulo 3 versículo 4. Pergunta 2. Qual era a aparência do primeiro ser vivo descrito em Apocalipse? Alternativa A, bezerro. Alternativa B, águia. Alternativa C, leão. Alternativa D, homem. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, leão. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Apocalipse capítulo 4 versículo 7. Pergunta 3. Quantos meses de gravidez estava Maria quando recebeu a notícia que ela daria à luz? Alternativa A, 8 meses. Alternativa B, 6 meses. Alternativa C, 5 meses. Alternativa D, 7 meses. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 6 meses. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Lucas capítulo 1 versículo 36. Pergunta 4. Qual profeta anunciou que Paulo seria preso em Jerusalém? Alternativa A, Ananias. Alternativa B, Simão. Alternativa C, Felipe. Alternativa D, Agabo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Agabo. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Agabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto: em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Atos capítulo 21 versículo 10 ao 12. Pergunta 5. A qual tribo de Israel Sansão pertencia? Alternativa A, Levi. Alternativa B, Judá. Alternativa C, Dan. Alternativa D, Naphtali. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Dan. E havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Juízes capítulo 13 versículo 2. Pergunta 6. Em que riacho Elias foi alimentado por corvos? Alternativa A, Arnon. Alternativa B, Querite. Alternativa C, Elim. Alternativa D, Jaboque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Querite. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel,
a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. 1 Reis capítulo 17 versículo 1 ao 7. Pergunta 7. Em que deserto andou Agar com Ismael quando foram expulsos da casa de Abraão? Alternativa A, Paran. Alternativa B, Cádiz. Alternativa C, Berseba. Alternativa D, Zin. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Berseba. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Gênesis capítulo 21 versículo 14. Pergunta 8. Quantos anos Jó viveu depois que Deus devolveu tudo o que ele havia perdido? Alternativa A, 140 anos. Alternativa B, 100 anos. Alternativa C, 180 anos. Alternativa D, 60 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 140 anos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Jó capítulo 42 versículo 16. Pergunta 9. Que nome Samuel deu a uma pedra como um lembrete da ajuda de Deus? Alternativa A, Ecrom. Alternativa B, Ágata. Alternativa C, Ebenezer. Alternativa D, Bet-Semes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ebenezer. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7 versículo 12. Pergunta 10. Qual profeta exortou o povo porque eles estavam vivendo em boas casas quando a casa de Deus estava desolada? Alternativa A, Ageu. Alternativa B, Naum. Alternativa C, Miqueias. Alternativa D, Malaquias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ageu capítulo 1 versículo 4. Pergunta 11. Que apóstolo de Jesus também se chamava Lébeo? Alternativa A, Simão. Alternativa B, Judas. Alternativa C, João. Alternativa D, Bartolomeu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Judas. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lébeu, apelidado Tadeu. Mateus capítulo 10 versículo 3. Pergunta 12. Qual era o nome da primeira filha que Deus devolveu a Jó? Alternativa A, Penina. Alternativa B, Querem. Alternativa C, Gemima. Alternativa D, Késia. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C, Jemima. A primeira filha deu o nome de Jemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Keren Apuk. Jó capítulo 42 versículo 12. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.